Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Maxime Domingues já chegou ao Rio de Janeiro, já chegou ao Vasco, já faz parte do elenco Cruz Maltino. A gente já falou sobre ele aqui no canal, já analisamos a carreira do jogador, algumas características do novo meia suíço que o Vasco contratou. Até falei um pouquinho sobre como poderia encaixar no time do Paiva, mas não aprofundei tanto. Muitos dos comentários que eu recebi no vídeo de análise do Domingues foi exatamente perguntando sobre como ele poderia encaixar no atual time do Vasco, e é sobre isso que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de análise, gosta de campinho tático, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. Também, aproveitando, vai lá na Betfair e aproveita o bônus de boas-vindas de até R$600. São R$15 por dia, por até 40 dias, para você começar a apostar, para você entender como é que funciona e principalmente para você se divertir. É para você apostar com responsabilidade, é para ser um entretenimento para você. Então aproveita, clica aqui no link na descrição do vídeo. Lembrando que semana que vem tem Vasco Atlético Paranaense, jogo de volta da Copa do Brasil, e já tá rolando super cotação por causa de um golzinho do Vasco. Se você confia em pelo menos um golzinho do Vasco contra o Atlético, clica aqui no link na descrição, vou deixar nos comentários também para você aproveitar a super cotação de 4-1, ou seja, um gol do Vasco está pagando R$4 para cada R$1 apostado. É só você clicar no link, ler o regulamento e aproveitar. Mas sem enrolar, bora falar de como o Maxime Domingues pode encaixar nesse Vasco do Paiva. Bom, galera, essa aqui é a estrutura que o Paiva tem utilizado na maioria dos jogos, né, em praticamente todos os jogos do Rafael Paiva comandando o Vasco. É essa estrutura que parte de um 4-2-3-1. Vasco com uma linha de 4 defensiva, né, 2 laterais e 2 zagueiros, padrão, 2 volantes mais fixos, que foi o que deu uma estabilidade maior defensiva para o time do Vasco, né? O Vasco segurando esses 2 volantes um pouquinho mais, Matheus Cocão mais pelo lado esquerdo, Hugo Moura um pouquinho mais pelo lado direito. Na frente, o Payet com essa liberdade como um meia central, muitas vezes se movimenta até um pouquinho por dentro, pelo lado esquerdo, e o David vindo por dentro, né? Uma troca de posição dos dois. Pela direita, normalmente vinha sendo o Adson, que sofreu uma lesão e não joga o restante da temporada. Tem o Jean Davi brigando por posição, o Emerson Rodrigues, e pode ser, inclusive, uma das posições do Domingues. A gente vai falar sobre isso aqui. Mais à frente, o Verratti. Essa é a estrutura que o Vasco usa muitas vezes quando vai marcar até um pouco mais alto, né? Vai subir a linha de marcação, o Verratti um pouquinho mais atrás em relação ao Verratti, os pontas bem abertos. Quando vai marcar num bloco baixo, esses pontas têm que recompor, formam a linha de meio de campo e o Vasco fica num 4-4-2 com Payet e Verratti ficando um pouquinho mais à frente. Então é mais ou menos essa estrutura atual do Vasco do Paiva, e é onde o Domingues deve se encaixar. É claro que a gente pode pensar um pouco mais para frente para uma mudança tática, mas acredito que para 2024, uma estrutura que tem dado certo, o Paiva não vai querer mexer só para encaixar um jogador. Então o Domingues teria que encaixar nessa estrutura aqui. E aí entra a primeira questão, que a gente já falou na análise do Domingues, é que ele é um jogador com capacidade para fazer múltiplas funções. Então não dá para limitar o Domingues a ele tem que jogar aqui, ele precisa jogar por aqui. A grande questão é aonde o Vasco vai precisar mais dele. Porque o Vasco tem um meia central titular, que é o Payet. O Coutinho está muito próximo de voltar e poderia, ou deve, inclusive, fazer essa função, até porque você tem um desgaste menor do que jogando pelo lado. Como eu mostrei aqui, sem a bola, o time, quando vai marcar no bloco baixo, esse 10 fica próximo ao 9, ou seja, não precisa recompor no meio de campo. Então você tem duas opções com muita qualidade técnica para ser o 10, o que o Domingues já foi jogando na Polônia, principalmente. Esse cara do último passe, tanto que na Polônia foi onde ele teve um volume maior de assistências jogando a primeira divisão. Então é uma posição onde o Vasco já tem um jogador. Pelo lado esquerdo, o Vasco tem um jogador com característica de segundo atacante, que é o David, que é esse jogador que muitas vezes troca de posição, inclusive com o próprio Payet. A gente fala muito aqui, né, de ponta esquerda, ponta direita, mas nem todo ponta é igual. O próprio Payet, em muitos momentos, quando vai pelo lado esquerdo, ele dá uma outra característica de jogo para o time. E na direita, a gente tinha o Adson. Então essa, para mim, era a primeira posição onde o Domingues pode ser utilizado. Apesar de que o Jean Davi tem feito bons jogos
quando tem entrado. Mais um jogador contratado recentemente, mas que o Vasco perdeu agora, inclusive, para a data FIFA, né? Vai ficar um tempinho longe. O Vasco não perde jogos com ele, mas pode ser que para frente tenha um rodízio, inclusive, entre os dois jogadores. O Domingues tem boa velocidade, a gente falou sobre isso na análise dele. É um cara que gosta de pressionar. Então, quando ele joga mais aberto pelo lado direito, ele tem um quê de Gabriel Peck, que foi o titular do Vasco nas últimas temporadas, que é esse ponta que contribui muito defensivamente, né? Que é esse jogador que tem qualidade para conduzir a bola em velocidade e consegue pressionar também sem a bola. Não é necessariamente, na minha visão, um grande driblador. Não é aquele jogador de buscar sempre um contra um, mas tem boa velocidade e, principalmente, tem um bom passe. Então ele traz um pouquinho dessa característica de passe, como tem o Paê quando joga um pouco mais aberto, como tem vários outros jogadores, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Gustavo Scarpa é um cara que joga mais aberto, Everton Ribeiro é um cara que joga mais aberto exatamente pelo lado direito no Bahia, fazia isso também no Flamengo. Então é a característica que o Domingues pode entregar, muda em relação ao que o Adson vinha fazendo, que é um cara que tem mais velocidade, mais drible, que busca mais um contra um. O Domingues já busca mais o jogo associativo, que a gente fala, né? Ou seja, busca mais o passe, busca trabalhar melhor uma tabela. Então, acredito que é uma posição que pode ser utilizado exatamente pela ausência do Adson, só que não é a única. Eu vejo também uma característica no Domingues muito de 8. Apesar do Vasco hoje não ter esse jogador, essa definição de primeiro volante e segundo volante, o Vasco tem 2 volantes que jogam na mesma linha, né? A estrutura do Paiva é essa, um volante que aparece um pouquinho mais pela esquerda e outro que aparece um pouquinho mais pela direita, mas ele pode ser o jogador que torna o time um pouco mais ofensivo sem ter que mudar a estrutura do time. Porque a gente vê em alguns momentos os Forros entrando para fazer um primeiro volante, para liberar o Hugo Moura para se tornar um segundo homem de meio de campo. Se o Domingues, ele entra, deixa eu até trocar aqui um instantinho, se ele entra na vaga do Cocão em alguns jogos, não precisa ser como titular, pode ser inclusive no decorrer do jogo. Ele mantém a pegada no meio de campo, porque é um jogador que tem essa intensidade de marcação, apesar de não ser tão forte. Então a gente precisa ver como é que ele vai reagir, né, a esses duelos mais físicos no futebol brasileiro. Então é o que a gente precisa ver como é que vai ser a adaptação. Mas a característica de pressionar, de interceptação, inclusive, eu trouxe os números dele aqui já, ele tem um alto volume de interceptação, ou seja, ele foge um pouquinho desse duelo físico antecipando a jogada. Isso pode ser uma virtude para ele jogar aqui, só que ele tem capacidade de construção também. É o que a gente fala aqui da capacidade que o Paulinho tinha no ano passado. O Paulinho não era necessariamente um 10, não era necessariamente um ponta, apesar de ter jogado assim também em Portugal, aberto pela direita, assim como jogou o Domingues. Mas ele era, naquele Vasco do Ramon Dias, esse motorzinho, esse volante que não era aquele volante, aquele volantão que só sabia marcar. Era um jogador mais equilibrado, que conseguia pressionar e pressionava muito bem, que acelerava, porque tem essa condução boa de bola, como tem o Domingues também, e que chega na frente para ajudar também na construção, mesmo sem ser necessariamente um 10. Então é um jogador que pode ajudar o Vasco a manter a estrutura do 4-2-3-1, qualificando o passe por dentro, sem perder tanta intensidade assim, sem perder essa pegada no meio de campo, que ainda muitas vezes é falha, mas foi o que tornou o time mais competitivo com essa alteração do Paiva. Então vai depender muito, claro, da adaptação do jogador que vem de uma liga mais fraca e que nunca jogou numa liga forte como é o futebol brasileiro. Ele vem de um time de 12º, 13º colocado de campeonato português. O nível de exigência é diferente. Então a gente precisa analisar a adaptação. Mas por característica, eu vejo ele sendo utilizado principalmente nessas 2 funções, até pela carência. Você passa a ter um jogador mais qualificado para ser um 8, sem perder intensidade, sem diminuir a marcação no meio de campo. Isso na teoria, né? Se ele repetir o que ele fez em Portugal. E pelo lado direito também ele passa a ser uma peça, pelo menos, para revezar com o Jean Davi. Até porque é um jogador que está chegando também, que também precisa de adaptação. E a gente tem visto o Paiva, inclusive, muitas vezes fazendo alterações no time para manter o gás da equipe, que é algo que ele cobra muito do time, essa intensidade. Então é necessário você, muitas vezes, fazer alteração. A gente já falou sobre isso aqui diversas vezes, né? Não adianta olhar só para os 11, você vai usar pelo menos 16. E o Paiva tem utilizado muito isso exatamente para dar um gás. Então o cara que entra, independente de começar o jogo ou entrar no segundo tempo, ele tem que estar bem, ele tem que ter qualidade. Eu acho que o Domingues vai entrar exatamente nessa rotação aqui. Inicialmente, pelo lado direito, revezando ali com o Jean Davi, vamos ver quem é que vai ser utilizado pelo Paiva,
e também no caso de necessidade sendo recuado para jogar como um volante pelo lado esquerdo, como faz o Cocão hoje. O Paulinho jogava pela direita no Vasco do ano passado, mas aí era uma outra estrutura, inclusive de time, era um 4-1-4-1. Era uma outra ideia de jogo, mas ele é o jogador com essa característica para fazer essa função. O importante é que o Vasco passa a ter mais uma opção para seu meio de campo, que precisava muito de reforço. Bom, galera, esse foi meu vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever. Estamos caminhando para bater 90 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo e vamos seguir. Quem sabe a gente não bate 100 mil ainda esse ano. Conto com vocês. Saudações e até a próxima.